seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos a cá, Deus, mais um culto. Já tivemos aí o louvor com o pastor Henrique, o início, o pessoal que está assistindo em outras emissoras. Sempre aqui tem um louvor no início, é a preparação, levando o seu coração a se abrir para receber a palavra de Deus. Deixa eu só lembrar aos amigos que na outra semana vocês vão ficar já com o missionário no programa de televisão, que aí ele já volta a apresentar da segunda-feira em diante, e no dia 1º ele já faz uma festa bonita lá primeiro em Curitiba, que vai ser muito lindo, que Deus vai abençoar, é no Guaíra, na Presidente Kennedy 2377. Ele vai abençoar o povo lá, 8h30. Aí ele vai para Porto Alegre, Júlio de Castilho 492, às 18 horas, que no dia seguinte está no mesmo lugar lá abençoando o povo. Mas nos dias 3 e 4 já aqui conosco, tá bom? Então esses dias você está suportando aí o pastor Jaime. Então vamos receber a palavra, depois nós vamos orar, e cada milagre bonito que Deus tem feito esses dias. Eu mostrei aqui o caso de uma senhora que ela tinha uma doença autoimune que levava a degeneração dos ossos, levava a osteoporose acentuada, joelho desgastado, andando de bengala, e Jesus fez ela andar aqui, mas uma coisa bonita, e outras que apareceram também. Agora vamos entrar aqui, estamos começando só com Lucas capítulo 4, versículo 18. Nós estamos vendo o propósito do Pentecoste. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Qual era a profissão do Lucas, pessoal? Médicos, estão afiados, viu? Capítulo 4, eu vou ler do 14 em diante. E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que foi no capítulo 61, que aqui não fala o capítulo, porque a divisão entre capítulos e versículos foi parte do homem, que é bom, a pessoa estuda, é bom para nós, mas não tinha. Foram 2 pessoas que fizeram isso. O missionário fala bem no curso Fé. Bem, ele diz assim: onde achou lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para quê? Para evangelizar. Ele não ungiu você para outra coisa. Por que ele me dá o Espírito Santo? Por que ele te dá o Espírito Santo? Esse é o propósito do Pentecoste. Dr. Telly Osborne, que já está na glória hoje, escreveu sobre o assunto. Ele vai dizer mais: evangelizar os pobres, os que dependem, né? Diz mais ainda: enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e, atenção, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o propósito do Pentecoste. Se você ver um pouquinho mais, você vai ver isso aqui, entenda. Volta comigo, Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Mas João, o Batista, opunha-se-lhe, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Atenção, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É isso que é a mensagem para nós, que nós devemos compreender, devemos entender. O Espírito de Deus, porque Jesus era Deus, mas estava aqui como homem. Como homem, ele precisou do Espírito Santo, como os reis do passado. O Saul teve a unção do Espírito Santo.
O Davi, que eu falei, deixa eu recapitular rápido, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Davi, então, cheio com o Espírito Santo, se tornou um homem intrépido, um homem corajoso, e a fama dele se espalhou entre as pessoas daquela redondeza, porque um dia o rei Saul estava atormentado por um espírito imundo, e alguém deu uma ideia: vamos chamar alguém que toque harpa, que quando ele tocar a harpa aqui, teremos uma presença de Deus e o espírito mal vai embora. Aí chamai, um jovem se apresentou, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Atenção, igreja. E é valente. É isso que nós estamos falando aqui. Valentia, entenda bem, não é estupidez, grosseria, não é dar tapa nos outros, não. Valentia é ausência de medo. Valente é o ousado, valente é o intrépido, é aquele que não sabe o que é medo. Aí diz aqui para nós ainda, aí falou outras qualidades dele que não é para agora, para nós. Aí nós vamos pular um pouquinho, vamos lá para o capítulo 17, no versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Foi a hora que Davi se prontificou a lutar com o gigante Golias, porque ele chegou no campo de batalha para saber notícia dos seus irmãos e escutou aquele absurdo, o homem falando mal do exército. Não tem homem não? Tem homem para lutar comigo? Mas ninguém vai falar nada, vai fazer nada com esse homem. Quem ia fazer? O homem era aproximadamente 4, 3 metros de altura. O Davi se ofereceu. Quando Saul ouviu aquilo, Saul disse, 33, porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, novo, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, ou seja, vai ser um massacre. E então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Eu costumo dizer, quando eu prego essa mensagem, que quando ele falou isso, o Saul deve ter pensado com seus botões: mandaram um maluco falar comigo. O maluco está dizendo que matou um leão, o maluco está dizendo que matou um urso, mas aí ele vai calar e vai impressionar o Saul, vai impactar. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. É isso que estou passando. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós somos intrépidos, somos corajosos e nós não temos medo do mal. Então Davi não teve medo, senão o Senhor, quer dizer, ele sabia. Isso é muito importante. Quando você tem o Espírito de Deus, você não se gaba, você não se exalta. Lá em João 16, vamos para o Novo Testamento, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Atenção, igreja, ele me glorificará. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela não se exalta. Você diz assim: irmã, você tem uma fé muito grande. Um colega de trabalho, vamos que uma amiga, uma colega de trabalho falar para a senhora, que a gente fala só às vezes exemplo de homem, falar de mulher. Então ela pede assim: irmã, você é da igreja, ora por mim que apareceu um nódulo e o médico, eu fiz exame, fiz a biópsia, o médico disse que é câncer. Quer orar por mim? Aí você, mulher de Deus, ora: câncer, eu te repreendo, te amaldiçoo, saia dessa minha irmã, vai embora em nome de Jesus. Dias depois essa irmã chega e diz: irmã, o que é isso? O que foi? Você sabe a oração que eu pedi para você? Miga, acabou, não tem mais. O médico fez novos exames, diz que não sabe o que aconteceu, que eu não tenho câncer nenhum. Que fé você tem? E você diz: não, isso é o Senhor. Você também pode ter essa fé, porque Jesus fazia isso. Quando ele amaldiçoou a figueira, e o Pedro falou: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela se secou lá das raízes. Pedro disse, Jesus falou: tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte.
Olha a simplicidade de Jesus. Isso é o Espírito de Deus em nós. Então, uma das qualidades é a humildade. Mas nós estamos vendo mais. É a intrepidez, é a valentia, é a coragem que tem o homem de Deus quando ele tem o Espírito de Deus. Paulo fala a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou covardia, ou medo, entenda? Mas de amor, de fortaleza, que é poder, de amor e de moderação. Então essa é a pessoa. O Pedro, quando ele estava sem o Espírito de Deus, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Mas quando Pedro estava com o Espírito de Deus, porque todos foram cheios com o Espírito Santo, lá no Pentecoste, Jesus falou para eles, olha, Lucas ainda, vamos voltar ao Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? É lá de Joel 2, 28, onde todos seriam cheios, que ele derramaria do Espírito Santo sobre quem? Sobre toda a carne. Sobre toda a carne, está claro para nós aqui. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não podiam sair para fazer a obra, porque eles não tinham sido revestidos de poder ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas eu quero passar aqui uma curiosidade para você. Eles não foram batizados com o Espírito Santo, mas tinham sido recriados no Espírito Santo. Como? Vai para João, agora, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram. Diz-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o quê? Mas não foi o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, ele vem no Pentecostes, Atos capítulo 2. Eles aqui foram recriados, somos nós, quando aceitamos o sacrifício de Jesus, que nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, quando nós cremos que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, eles estavam crendo. Eles viram Jesus ressuscitado. Nós somos mais bem-aventurados do que eles, porque nós cremos por causa da palavra. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, que aceitamos que ele morreu no nosso lugar, que ele venceu o inferno e a morte, então nós recebemos o Espírito Santo, não o batismo. Nós somos recriados no Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está bem claro aqui. Aí eu quero mostrar agora, então aí no Pentecoste, Atos 2, vamos ver isso aqui rapidamente, só para dar sequência, Atos capítulo 2. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Não foi um vento, é o som de um vento. E impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, visão aberta, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu sempre digo, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem temor, de falar, até medo. Não. A Bíblia diz, Isaías falando, que é lábios gaguejantes, é como sílabas que você começa. Isso é o Espírito Santo que concede, mas não é para agora, é só para dizer. Então eles foram cheios com o Espírito Santo. Aquele Pedro que 3 vezes disse, Jesus, eu não conheço, eu nem sei quem é esse homem. Olha a diferença agora, Atos capítulo 4. Isso é muito forte para nós. Versículo 8. Então Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de que modo como foi curado.
Estavam todos. Jerusalém estava pavorosa. Jerusalém estava agitada. Jerusalém não sabia. Estava dentro do templo um homem que no passado era paralítico, que todos os dias era colocado à porta do templo, foi chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava, pois esse homem estava no templo cantando, louvando, aleluia, glória a Deus. E o que foi? E o Pedro foi, então começou a anunciar para as pessoas. Denunciaram o Pedro foi levado diante das autoridades. Esse Pedro que negou Jesus, cheio do Espírito Santo, prega não para o povo agora, mas para as autoridades judaicas, para o Sinédrio. Prega, entenda, para as grandes autoridades da religiosidade judaica daquela época, com muita intrepidez, com muita coragem. E vai falando: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro, olha aí, ousadia quer dizer coragem, a valentia. Pedro, diante das autoridades, está sendo intrépido, está sendo corajoso, porque ele tinha o Espírito de Deus. Olha o que o Espírito de Deus faz em nós, nos dá coragem de enfrentar o demônio que foi, dizer, você vai sair em nome de Jesus, de enfrentar uma grande autoridade e dizer assim, amigo, eu oro em nome de Jesus, que não tem medo, fala com ousadia, fala com coragem. Mas, e informado que era um homem sem letras, indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, e dizendo, que havemos de fazer estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Contra fatos, não há argumentos, está bem claro aqui. Mas agora, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los. Foram ameaçados. Para que não falem mais nesse nome a homem algum. O negócio deles era o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que fortaleceu aquele homem. O Pedro falou, Atos 3,16, a fé deste nome fez esse nome fortalecer esse. O diabo treme diante desse nome. Quando alguém fala com ousadia, com coragem, aí vai. Chamando, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Olha o Pedro aí, não o Pedro medroso, não o Pedro covarde, mas o Pedro cheio do Espírito Santo. Respondeu Pedro e João e lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvido. Meu irmão, é outra pessoa. No capítulo 5 isso vai acontecer mais uma vez, entenda, quando eles estão diante das autoridades judaicas, e mais uma vez eles levantam a voz dizendo que obedeceriam mais a Deus. É isso que nós precisamos, de homens com coragem, homens cheios do Espírito Santo. Desculpe, senhora, homem em sentido genérico, homem ou mulher, pessoas cheias do Espírito Santo. Pega essa palavra aí. Deus quer encher você nessa tarde com o Espírito Santo, nessa madrugada, nessa noite, nesse momento que você está assistindo, e você vai ser uma pessoa intrépida e corajosa. Vamos ver aqui um pouquinho agora do resumo, deixa eu ver. Pós-culto, do culto das 18 horas, entenda bem, da sexta-feira. Por favor, diretor. O amarelo. É a perna muscular, né? Dor, passou? Passou. Aqui, nossa. irmã, o branco. Era uma dor no braço, passou. Dor no braço. Tinha que fazer a alavanca, né? Você fazer a alavanca. Amarelo. Eu estava com muita dor no braço, formigando, né? Faz algum tempo, e agora eu já senti uma melhora imensa. Amarelo. Dor na perna. Como é que você estava andando? Andando mancando. Imita pro rapaz da câmera ver a senhora. Pega aí a câmera, por favor. Isso. Como é que você estava andando? Assim, andando. Agora anda rápido, mulher de Deus. Anda rápido. Isso. Estava com a visão bem embaçada, e depois da oração, agora eu tô conseguindo ler até as letras lá do fundo. Não conseguia não, Não, estava meio ofuscado mesmo. Amém. Na hora da oração, o senhor falou alguma coisa de disco, para de inflamar. Na hora eu parei de sentir dor no cóccix. Estava forte? Tava um pouquinho forte, que eu tenho um desgaste no disco, que é os últimos discos.
Aí tava sentindo um incômodo. E quando o senhor falou na oração, a dor passou. E eu falei na dificuldade de sentar. É esse o problema? Quando senta, dói. Dói. Quando Então, fica muito tempo sentada, agora, sente dor. Senta agora. Senta. Agora só levanta. Senta de novo. E não tá sentindo mais nada. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Jesus é bom. Tem um desgaste no disco, no último disco, acho que na L5 que fala. E se eu sento assim, se eu fico muito tempo sentada ou sento de forma inadequada, eu começo a sentir essa dor. E na hora da oração, eu estava sentindo a dor, que hoje eu trabalhei muito sentada. E na hora da oração, o pastor falou isso, em nome de Jesus, sai essa inflamação. E eu parei de sentir a dor imediatamente. E eu senti que era pra mim. Quando eu sentei, eu não senti mais a dor. Eu tô muito feliz. Jesus é maravilhoso e Ele faz muitas bênçãos para aquele que crê. E eu creio em nome de Jesus. Eu tive uma queda, pastor. Ele tava sem dobrar o joelho direito faz um mês já. E aí eu tô sentindo que eu tô dobrando ele aqui normal agora. No do câmera, dá pra você ir lá, por favor? Dobra os joelhos, por favor. Dobra, isso. Amém. Não fazia isso não, né? Não, eu só fazia isso, só fazia o pé só. Quanto tempo faz esse toma? Então, esse aí é problema desde criança. Qualquer pancada que eu tomava no joelho, ele inchava. Aí a semana passada eu caí jogando bola e ele inchou, ele desinchou, mas não dobrava. Só ficava vindo até aqui. Vai jogar bola de novo, vai lá. Agora já tô forçando. Então, eu não mancava, mas eu não conseguia erguer assim, ó. Aqui, quando eu mexia na rótula do joelho, eu já doía. Aí eu parava e só caminhava, não dobrava. Eu fazia esse movimento que eu fazia com essa perna. Aí agora eu já consigo fazer, normal. Trazia ela até legal, vinha com o apoio, colocava na perna esquerda e descarregava. Agora eu não dobrava ele o joelho. Vamos fazer o teste então? Sobe aqui, por favor. Quem curou o senhor? Jesus. Valeu a pena vir hoje? Valeu, senhor. Tem 6 meses com a dor aqui, ó, nesse braço. Passou agora. Passou. Amém. Por isso que eu tô fazendo assim. Fêmur, eu trato de fibromialgia, bico de papagaio, um monte de coisa. Mas eu saí, antes de eu chegar aqui, eu tinha ido ao hospital, tomei uma injeção, 3 eu estava tomando, e foi a última. E eu falei, eu vou lá buscar minha cura. E tô passando a mão, tô passando agora nessa última oração. Não tô mais sentindo, porque do ciático foi pro fêmur. Quando você passava a mão que sentia dor no local? Já no fêmur, porque do ciático já tinha descido pro fêmur. Já tá 4 meses, vai e volta pro hospital. E agora? Nada, em nome de Jesus. E a porta que Deus fecha não tem água. Glória a Deus, vale insistir, pessoal. Antes de eu vir pra cá, eu passei no hospital, que eu tava tomando 3 injeções, dia sim, dia não. E tomei uma injeção e mesmo assim não sarava. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, eu vim buscar minha bênção, peguei já minha cruz. Eu tô aqui, Senhor, eu te sirvo e eu não tô sentindo. Pode apertar o osso aqui, é esse osso. Ele é o do fêmur. Quando você mexe, ele dói, que ele desce. Eu vim de longe. Eu vim de longe buscar minha cura. Ai, lógico que foi meu Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Só Ele. A Ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos para cantar um pouco? Vamos. Rogério, vem cá. Eu cantei de manhã, mas o Rogério também vai cantar agora. O pessoal que assistiu na 4, nós vamos cantando aqui, Deixa a Fé Te Levar, porque é homenagem ao Show da Fé, né? Que colocamos no calendário oficial da cidade. Então eu quero todo mundo se alegrando, tudo bem? Sim, senhor pastor, graças a Deus. Isso aí, eu quero então todo mundo participando, pode subir aqui. E isso você vai gostar bastante, mas vai ser pra cima, todo mundo na alegria. Depois eu tenho, acabando aqui, nós vamos colocar a nossa fé em ação. E coisas grandes vão acontecer nesse lugar agora, daqui a pouquinho. Não importa se você é visitante, é veterano, se você é pastor, obreiro, bispo, diácono, presbítero, quem for, você vai ter uma bênção para você. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. E as palmas lá em cima assim, ó, meu irmão. Deixa a fé te levar, querido. Deus tem vitória para você, amém? E deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé, deixa a fé, deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. O ódio corrompe a razão, cega o coração. Se ele
te destruir. A sua vida não terá sentido, a sua luz se apagará. Você cairá no abismo e o inimigo reinará. Deixa a fé te levar, você chega lá. 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 Pra que tanta tristeza, se Jesus é alegria? Pra que chorar assim? Vamos sair dessa agonia. Diga lá, chega, chega, chega de desilusão. Chega, chega, Jesus Cristo é a solução. Olha aí, ó, Jesus é lindo, vamos cantar. A alegria chegou, é tempo de louvor. Jesus é lindo, gritei com toda a fé que foi Jesus de Nazaré quem nos libertou desse mundo de horror. Agora eu posso cantar pra todo mundo escutar. O quê? Jesus Cristo Salvador. É Jesus Cristo Salvador. Deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega. Para Gileade, a palma da mão lá em cima, Senhor. Oh, glória, Deus é bom demais, amém. Pra que tanta tristeza, se Jesus é alegria? Vocês, diga lá, Senhor. Chega, chega, chega de desilusão. Chega, chega, Jesus Cristo. Olha aí, ó, Jesus é lindo, vamos cantar. A alegria chegou, é tempo de louvor. Jesus é lindo, gritei com toda a fé que foi Jesus de Nazaré quem nos libertou desse mundo de horror. Agora eu posso cantar pra todo mundo escutar. O que? É Jesus Cristo Salvador. Deixa a fé te levar, você chega lá. 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 Agora deixa a fé tocar em você. Você tem qualquer problema de dor no braço, dor na perna, na coluna. Você viu o que a senhora falou? Desgaste lá na coluna, no finalzinho da coluna, no cóccix que teve. E foi ali restaurada. Mostramos que ela só que deu um show, mostramos no outro culto. É agora. Não é que eu falei, não importa se você é membro, obreiro, pastor, presbítero, diácono, se é visitante, se é pai de santo, quem for, você está aqui é para ser abençoado. Fecha os olhos, por favor. Ah, Pai querido, o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Este homem, esta mulher, este jovem, esta moça está diante de ti. Alguém que sofre com dor de cabeça terrivelmente, problema emocional, problema psíquico, meu Deus, pessoa que tem problema na articulação, pessoa que sofre com sinusite, pressão alta, ou até um caso mais sério, de uma veia entupida, Deus de um tumor, mas o Senhor é Deus não só para fazer a dor desaparecer a causa da dor, pessoa que está com uma dor no fundo do olho, uma dor tremenda no ouvido, dor na garganta, Deus, pessoa que está com dor na cervical, dor na lombar, dor nas vértebras, inflamação do ciático, bico de papagaio,
ensaio, hérnia de disco, desgaste do disco, vem agora. Eu creio no Deus da Bíblia, eu creio em Isaías 53, 4 e 5. Dai-nos ousadia para crer agora. Venha nesse braço dormente, essa pessoa que tem bursite, tem dinite, tem inflamação no tendão, o rompimento do tendão, esmagamento do tendão, nunca mais levantou o braço, essa que fez operação no seio, meu Deus, esvaziou a axila, não levanta mais o braço, vem agora, vem onde está o tumor, vem onde está o câncer, vem onde está a infecção, onde está a inflamação, vem Deus agora na cabeça do fêmur, Deus, vem nesse quadril agora, nessa bacia, Deus, essa pessoa que está com uma dor no fêmur, dor no joelho, Deus, dor atrás do joelho, dor na panturrilha, inflamação das varizes, essa pessoa que está com uma úlcera varicosa que não cicatriza, e que dor terrível que a pessoa vê estrelas, Deus, vem nesse tornozelo inchado, esse calcanhar inflamado, essa planta dos pés, a fascite plantar, vem, meu Deus, sobre essa pessoa que tem esclerose múltipla, que está perdendo os movimentos, venha sobre essa pessoa que tem sequelas de um derrame, sequelas da Covid, sequelas da trombose, vem sobre essa pessoa que tomou um tiro, Deus, e ela nunca mais ficou de andar. O Senhor é Deus de milagres, é Deus de maravilhas, creia, eu uno a minha fé com a fé de todos, eu levanto a voz na autoridade, eu digo ao mal saia, eu digo a dor vai embora, eu digo a doença saia, é agora, vem junto, vamos juntos nessa batalha. Não tem obra de bruxaria, não tem obra de feitiçaria, não tem obra de magia negra, ainda que seja um trabalho feito, ainda que seja uma coisa mandada para acabar com a sua vida, para destruir a sua vida, eu exijo, eu ordeno que esse mal vá embora, eu determino agora, sai, vai embora a dor, vai embora a inflamação, vai embora a infecção, vai embora o caroço, vai embora o tumor, vai embora o medo, vai embora o problema psíquico, emocional, ou depressão, crise de ansiedade, sai agora, é o poder de Deus passando, todo mal, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, sai, vai embora, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde, porque para Deus não há impossíveis, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E agora é a sua hora, Senhor, mostra-te agora com os dons do Espírito Santo, os dons de curar, o dom da fé, da operações de maravilhas. Conceda-nos a palavra do conhecimento, porque diante de ti não há nada oculto que não venha a ser revelado. Vem, Senhor, com essa virtude do Espírito Santo, vem com a tua habilidade, a tua capacidade, agora, receba essa virtude, diga obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, Jesus é bom. Agora, sem pensar duas vezes, veja aí, onde você estava com dor, é dor na cabeça, dor no ouvido, dor na garganta, principalmente no braço, o pastor Jaime estava demais, mexa o braço, você lembra quando o missionário nos ensina fazendo assim? Faz assim no ar de fé para todo mundo, faz assim, você vai abençoar todo o seu corpo, lá em cima, olha que imagem bonita, glória a Deus, isso, que imagem linda, agora abaixo, na perna, você começa a levantar só o calcanhar, e vai levantando, não, eu não podia, vai lá em nome de Jesus. Você que tinha dificuldade no sentar, levantar, senta e levanta, só o pessoal antigo vai lembrar, senta, levanta, gira para lá e para cá, só o pessoal de cabeça branca vai saber o que eu falei. Pastor Jaime, saiu a dor aqui do braço, da perna, saiu a dor do peito, de onde saiu a dor? Você tem que contar, agora é a hora de dar glória a Deus. Quem saiu a dor? Levante a mão, levanta a mão assim, deixa eu te contar não, em nome de Jesus. Toda pessoa que está sentindo algum tipo de dor que saiu agora, levante a mão, não tenha vergonha de contar, vai lá que é a sua hora com Deus, vai lá obreiro, pega lá atrás, vai andando, em nome de Jesus, não tenha receio de contar. Mexa a sua perna, mexa o seu braço, veja sua coluna. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. É agora que acontecem grandes coisas. Quem é que está com dor na coluna aí que eu falei? Dor no quadril, saiu. Dor no cóccix aqui, saiu dor lombar. Levante a mão em nome de Jesus. Nem de contar não. Vai agora. E pastor Jaime, você vai ter que fechar os olhos e sair correndo. Nada. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quem está com a dor que saiu, levante a mão. Em nome de Jesus. Vai, não oramos por orar não. Isso,
O branco. Eu tava com dor na garganta. Isso, só assim, eu quero ver com muita gente. Antes do almoço, eu tava almoçando e eu comi um peixe e engoli e a espinha saiu rasgando tudo. Ainda falei pro meu marido. E aí a minha garganta estava doendo. Cheguei aqui com a garganta doendo, agora passou. Glória a Deus. Isso aí, pessoal, você vai ver aqui quantas pessoas vão contar. Eu quero que você bem rapidinho, você não vai demorar. Quem mais estava com dor? Levante a mão. E saiu. Conta aqui, o azul. Uma dor aqui no quadril, hoje de manhã, mas não tem dor muito. Passou? Passou. Isso, bem rapidinho, assim que vai ser muita gente, você vai ver só. Você parece até que eu estou sem fé, né? Ou que eu estou com fé demais. Eu quero 30 pessoas para dar testemunho. Só tive 2, não foi? Vai ter muita. O azul. Dor de cabeça desse lado aqui direito. Saiu. Ontem estava doendo demais, hoje quando eu cheguei agora estava doendo, agora passou. Isso, galeria, fala. Eu cheguei aqui com um pouco de dor na minha coluna e após a oração passou. Graças a Deus. Isso. Alguém vai contando para mim, depois eu vou contar, fala. Eu cheguei aqui com dor no calcanhar, tava pisando aqui agora eu não estou sentindo nada, graças a Deus. Você está andando com dificuldade? Um pouquinho. Imita assim, como é que faz do calcanhar? Ah, por causa do calcanhar. Calcanhar. Agora anda direito. Anda? Isso, glória a Deus. Pode voltar para o lugar. Lá, quem foi lá atrás? O verde. Dor no quadril. Quadril? Sim. Mas dor no quadril foi muita gente, pode ter certeza disso. O amarelo. Formigamento pé esquerdo na sola dos pés, pastor. Saiu. Aqui o azul. Ontem eu dei um mau jeito no braço, agora sumiu. Sumiu. Levantou aí, não sentiu mais. Me dá as missões, me dá a Geórgia, por favor. Cada patrocinador do Show da Fé cumpre a missão de dar o pão da vida. Quem é tocado por Jesus e atende ao chamado, desfruta das bênçãos dos céus. Eu senti no coração que Deus falou para mim que eu tinha que patrocinar a minha saúde. O Show da Fé tem sido uma bênção na nossa vida e a gente tem aprendido a determinar, expulsar o mal. Um dia fui na médica, a médica falou que eu estava com cisto, só que eu já não aceitava. Fui lá, peguei meus exames, fui na Gisele Loureiro e o pastor estava pregando que Deus já levou sobre si todas as enfermidades. Aí eu tomei posse daquela bênção naquela hora. E eu lá na sala de espera e sentindo dor. Aí eu disse, não, mas a palavra de Deus fala que eu não tenho. Se ela fala que eu não tenho. Aí eu entrei no consultório, ele fez todo o processo. Mas a senhora não tem nada? Eu falei, eu não tenho nada mesmo. E fui curado. Hoje eu me sinto feliz, porque hoje eu tenho Jesus. Assim como no Brasil, as nações se fartam com os grandes feitos do Senhor. Missionário, me chamo Manana e moro na Geórgia. Desde que comecei a ouvir as pregações sobre a palavra de Deus, eu fiquei muito sensibilizada e tocada pelas mensagens. E reconheci que precisava de Jesus em minha vida. Abandonei o erro e me entreguei totalmente a Jesus. Hoje tenho um Deus em minha vida e quero agradecê-lo por isso, missionário. Damos graças a Deus pela oportunidade de levar a mensagem da salvação. Através de Jesus, podemos desfrutar de uma vida abundante. Olha, nós agradecemos a Deus por todos vocês. Esses dias são dias que eu estou vendo todo mundo para se esforçar. O QR Code já está aqui para você ajudar a fazer a obra de Deus. Então eu vou dar uma conta do Bradesco. Aqui você pede na igreja, se tem vontade de ser, a inscrição de patrocinador. Se inscreva, tem que dar nada aqui. No verso você faz o propósito de oração para que oremos por você, o missionário, tá bom? Mas deixa eu falar ao pessoal de casa, pega o celular, abre o celular na câmera do celular e coloca aqui, tem todas as informações. Conta do Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Tira a foto para você não esquecer. E o Pix, com o CNPJ da igreja, 30.902.803/0001. 00. São dias que precisamos da participação de todos, tá bom? E tá até nas lotéricas, vai a lotérica e diga doação Show da Fé, mesmo que não peça um código de 3091-2065. Nós estamos orando, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se é coisa grande que Deus falou com você, é resposta de Deus, faça, tá bom? Estamos orando para Deus levantar colunas na casa dele. Me dá agora, por favor, o diretor, primeiro o canal da Bíblia da nossa TV. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo teu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará.
Bem, a Bíblia Sagrada, entenda bem, ela é lida 24 horas aí pelo Alexandre Jaqueto. Quem não conhece o trabalho da nossa TV, eles estão passando. Você pede, leve com você, você liga. Se eu não ligar, papel, não precisa devolver. Se você deixar o nome e o telefone, facilita, porque o pessoal da nossa TV liga para você, você pede mais informações. É modo de edificar a sua casa, edificar a sua família. O custo é baixo, não é porque não vale nada, é porque é para a obra de Deus. Canal Enlace em espanhol, CJC Juventude, IGD, o canal de São Paulo, canal da Bíblia, você viu, Show da Fé, o nosso missionário de hora em hora pregando, Show da Fé do dia e Show da Fé antigo primeiro, são cultos gravados desde 95, passam de 95, 98, 2000, 2010, 2015, assim por diante. A Rede Espanhol, canal das igrejas, pastores de todo o Brasil, canal de oração, a Rede Notícia tem cultos, e também canal 1, que são cultos também, pede para eles. E você de casa, está aí na tela, 0800 201 4000, 0800 201 4000, glória a Deus pela nossa TV, tá bom? Vamos responder as perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor. Pastor, por que devo me batizar? Primeiro é o seguinte, boa pergunta. Primeiro porque é uma ordenança. Jesus diz, quem crer e for batizado será... Ele não vai mandar fazer alguma coisa que não seja útil. Se ele mandou é porque era útil. Então tem. No batismo tem 5 bênçãos essenciais, tem mais. Você é despojado do corpo da carne e do pecado. É sepultado o velho homem. Eu costumo dizer, eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho Jaime. Entenda bem, você é circuncidado, marcado por Deus no coração. E quando você sai das águas, você está pronto para andar em novidade de vida. Paulo fala sobre o batismo em Romanos 6. Olha que palavra forte do batismo aqui em Romanos 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Quer dizer, eu sair das águas é a nova criatura. Aí você não sepulta o velho homem, ele vai viver com você. Eu ouço muita gente dizer, de vez em quando eu me surpreendo quando eu olho na fila do batismo, não era batizado, porque a igreja é grande, né? É necessário. Jesus mandou, quem crer e for batizado será salvo. O batismo vem depois da grande decisão, depois de tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quer dizer, arrependei-vos e creio no Evangelho. Eu quero uma nova vida, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele venceu o inferno e a morte, eu o recebo como Senhor e Salvador. Aí você procura uma igreja que pratica o batismo. Aqui todos os sábados, depois do culto das 2 horas, tem aula do batismo. E todos os domingos, depois do culto das 11 horas, tem batismo nas águas. Glória a Deus. Vamos agora à segunda, por favor. Pastor, como seria o mundo se Adão e Eva não tivessem pecado? Paraíso. Eles foram expulsos do paraíso, mas agora não sabemos como, mas é o que se dá a entender, que seria maravilhoso. Mas não fica preocupado não, que nós temos o paraíso preparado pelo Senhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos agora, pessoal, falar de abrir o coração, por favor. Pastor, as dores que sinto no joelho e no pé esquerdo estão me impossibilitando de caminhar. Consigo andar somente apoiada nos meus familiares. Sou muito nova para conviver com essas dores. Busco a minha cura. Como posso prosseguir para alcançá-la? Crescendo na fé é muito importante. Tinha uma menina que ela morria com tuberculose. Ela, meditando na palavra de 1 de Pedro 2,24, tomou posse. Medita. O missionário falou para uma senhora, você tem que ficar olhando. É como Jacó segurou o anjo, você tem que segurar a palavra. O choro pode durar o quê? A noite inteira. A alegria vem ao amanhecer, vem quando a revelação da palavra, você toma posse. Agora eu tenho explicado que as pessoas não comentam aqui. Você está fazendo algum tratamento? Tem algum médico cuidando de você? Não esqueça que Jesus diz, os enfermos precisam de médico. E o médico não é errado não. Você pode encontrar também um bom profissional. Porque o missionário R.R. Soares diz, Deus cura pela fé, mas cura pela ciência, usando os homens também, tá bom? Então não é errado não.
Mas creia nisso. Medita no Salmo 30, versículo 5. Quando tem a luz de Deus, a revelação da palavra, vem a alegria. O que é isso? É aquela palavra que salta aos olhos. Aí você toma posse da bênção. Amém? Agora eu quero fazer a oração que eu tenho prometido pela família. Vamos ficar de pé. E depois o grande louvor pelo show da fé. Pessoal de casa, sábado, último sábado, 9, 14, 18. Domingo, olha para mim, vai ser um domingo sensacional, o último domingo. Eu estou falando para o pessoal lá na frente, dia 27. Toda pessoa deve trazer um pedido de oração para eu orar. É o que eu chamo o pedido da sua vida. Eu não vou ler. Eu apresento a Deus no dia 1º de maio, mas na madrugada. Eu vou ter a mini vigília no dia 1º e vai ter os teens à tarde. De manhã vai ser a mini vigília, 9 ao meio-dia. Dentro da igreja, fora da igreja. Como é assim? Quando acabar, nós vamos lá para fora fazer um louvor, né? Ou já ficamos lá fora direto. E também os teens, que vai ser às 2 horas da tarde. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa oração que eu vou fazer é de madrugada, 1, 2, 3 horas. O pedido tem que ser entregue dia 27. Vai ser demais. Fecha teus olhos. Eu oro para o pastor Leandro, vai entrar na oração comigo. Pai, nós estamos em combate aqui pela família. Estamos numa verdadeira guerra agora. Quantos estão enfrentando uma luta com uma pessoa no álcool, uma pessoa nas drogas, uma pessoa numa vida errada, numa vida promíscua, numa vida devassa? Senhor, entra nesta casa agora, onde tem um dependente químico, onde tem uma pessoa se prostituindo, onde tem uma pessoa enfeitiçada, macumbada, perturbada. Levantamos a voz, determinando e exigindo todo o mal que está nesta casa, nesta família, saia agora. Boa noite, amigos. Estou aqui dos estúdios para anunciar a nossa igreja sede. Eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário RX, que está de volta na próxima semana. Amanhã é um dia todo especial. Sábado, dia das maravilhas de Deus, último sábado, último domingo. Aí eu peço que as pessoas façam um pedido, aquele pedido que você diz, só Deus para responder. Lucas 1,37, porque para Deus não há impossíveis. Marcos 10, 27, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Traga o seu pedido que no primeiro dia do mês, no dia 1º, eu vou apresentar a Deus, tá bom? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês um louvor do final de semana. Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Douglas Barreto. Deus de Sadraque, de Mesaque, Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova, dos leões de Salvadania, tu és Senhor absoluto na terra. Seja forte para a luta, vai buscar sua vida, é hoje o dia da vitória. Deixa eu lembrar que no dia 30, dia da consagração, vai completar 36 anos que eu fui consagrado ao ministério. Eu quero colocar um óleo sobre a sua cabeça para abençoar toda a sua casa. Eu mesmo vou fazer essa unção. Não esqueça, dia 30, último dia do mês, dia de decisão importante. Eu oro, Pai amado, eu oro para um final de semana abençoado, oro por essa pessoa que está com uma dor de cabeça, oro por uma criança que foi diagnosticada com câncer, amaldiçoando esse câncer para sumir em nome de Jesus. Oro pela pessoa que está com disenteria, passou o dia todo passando mal, com vômitos. Eu digo, virose, cesse, o mal, vai embora. Agora eu repreendo o câncer, amaldiçoo o câncer para sumir e digo ao espírito de perturbação, de medo, fora, em nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome do Senhor. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.